Quando desmaiei na casa de repouso, os médicos ligaram imediatamente para o meu filho. Ele não apareceu. Em vez disso, vi que minha nora tinha me marcado em uma foto com a legenda: Dia em família, longe de dramas. Eu não disse uma palavra. Dias depois, ainda conectada ao soro no hospital, notei 53 chamadas perdidas e uma mensagem desesperada do meu filho: Mãe, cadê você? É uma emergência. Sem pensar duas vezes, eu bloqueei o número dele. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar desde o começo, porque senão você não vai entender o peso dessa decisão. Você não vai entender por que uma mãe bloqueia o próprio filho enquanto está numa cama de hospital, conectada em máquinas, com o peito ainda doendo de um infarto que quase me matou. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Quero saber que não estou sozinha nisso. Meu nome é Luciana, tenho 70 anos. Moro no residencial solar dos IPs faz 3 anos, desde que vendi minha casa no Jabaquara. Aquele sobrado que eu e meu falecido marido, o Renato, compramos em 1982. 890 mil rairos eu consegui por ela em 2022. Pode acreditar? Uma casa de 3 quartos, quintal com jabuticabeira, garagem para 2 carros. Tudo pago com o suor de 2 vidas de trabalho. Eu era funcionária pública, aposentei como técnica administrativa da prefeitura. Renato era bancário. A gente não era rico, mas também nunca passou aperto, sabe? Renato morreu em 2019, infarto fulminante aos 68 anos. Foi numa quinta-feira de manhã, 07h23, enquanto tomava café. Caiu da cadeira. Nem deu tempo de chamar a ambulância direito. Quando o SAMU chegou, às 07h51, ele já tinha ido. Fiquei sozinha naquela casa enorme com o Felipe, meu filho único. Só que o Felipe não morava mais lá fazia tempo. Ele tinha 42 anos quando o pai morreu. Já era casado com a Patrícia fazia 15 anos. Tinha 2 filhos, o Arthur, de 12, e a Isabela, de 8. Moravam num apartamento no Morumbi, num condomínio daqueles com portaria blindada, piscina aquecida, quadra de tênis, coisa fina. Eu ajudei eles com a entrada daquele apartamento. 95 mil tirraires que tirei da poupança minha e do Renato em 2015. O Felipe tinha dito que era um investimento, que a região estava valorizando, que ia ser bom para o futuro dos netos. Eu não pensei 2 vezes. Era meu filho, né? Meu único filho. Depois que o Renato morreu, a solidão bateu forte. Aquela casa ficou pesada demais. 3 quartos vazios, eco nos corredores, a cadeira do Renato na cabeceira da mesa que eu não tinha coragem de sentar em outro lugar. Eu ligava pro Felipe todo dia, todo santo dia, de manhã, de tarde, de noite. Às vezes ele atendia, às vezes não. Mãe, tô em reunião. Mãe, depois eu te ligo. Mãe, tô no trânsito. As mensagens de WhatsApp ficavam no visto. Aqueles 2 risquinhos azuis que eu aprendi a odiar. Foi a Patrícia quem sugeriu o solar dos IPs. Num almoço de domingo, em março de 2022. Ela tinha levado uma revista de decoração, mas enquanto eu servia o arroz, ela virou para mim e disse com aquele sorrisinho: Sogra, a gente estava conversando. Você já pensou em morar num lugar com mais estrutura? Tem uma casa de repouso maravilhosa aqui perto, o solar dos IPs. Minha amiga Cláudia colocou a mãe lá e ela adora. Tem enfermagem 24 horas, atividades, outras senhoras da sua idade. Você não ia se sentir tão sozinha. Sozinha. Aquela palavra ficou martelando na minha cabeça. Ela tinha razão? Eu estava sozinha mesmo. Mas também, né? Sozinha porque eles não vinham me ver. Mas eu não disse isso. Eu só sorri e disse que ia pensar. O Felipe apoiou na hora. É uma boa ideia, mãe. A senhora não tá mais nova para cuidar daquela casa toda sozinha. E se acontecer alguma coisa? Melhor ter gente por perto. Gente por perto. Que ironia, né? Visitei o solar dos IPs numa terça-feira de abril. Era bonito, eu admito. Jardim bem cuidado, quartos individuais com banheiro privativo, sala de convivência com TV de tela grande, refeitório com cardápio balanceado. A mensalidade era 4.200 reais.
Com a minha aposentadoria de 5.800 líquidos, dava para pagar e ainda sobrava 1.600 reais para minhas coisas. Mas aí eu perguntei pro Felipe, e a casa, o que a gente faz com ela? Vende, mãe, investe o dinheiro. A senhora fica tranquila, vendi em agosto de 2022, 890 mil. Depois de pagar ITBI, corretagem e uns reparos que precisei fazer, sobrou 820 mil reais limpos. Coloquei tudo em CDB. Rendia uns 6.500 reais por mês na época. Somando com a aposentadoria, eu tinha 12.300 reais de renda mensal. Para uma senhora de 67 anos morando sozinha num residencial, era mais que suficiente. Só que tinha um detalhe. O Felipe estava passando por uns problemas financeiros. A empresa dele, uma consultoria de TI que ele tinha aberto com um sócio em 2018, não estava indo bem. Ele não entrava em detalhes, mas eu via a tensão no rosto dele quando a gente se falava. Raro, porque a gente se falava pouco. Mas eu via. Em outubro de 2022, ele me ligou num domingo à noite, 22h17. Mãe, eu preciso de um favor. Claro, filho. O que foi? É que a empresa está com um fluxo de caixa apertado. A gente pegou uns contratos grandes, mas o pagamento só entra daqui 3 meses. Eu tô precisando de um capital de giro, só até janeiro. Depois eu reponho. Quanto? 120 mil reais. Eu senti um frio na barriga. Mas era meu filho, né? Eu tinha acabado de vender a casa. Tinha dinheiro sobrando. Tá bom, eu transfiro amanhã. Transferi na segunda de manhã. 0914. 120 mil reais via TED. Ele agradeceu por mensagem. Nem ligou. Obrigado, mãe. A senhora salvou a gente. Janeiro chegou. Fevereiro. Março. Nada dele repor. Eu não cobrei. Mãe não cobra filho, né? Pelo menos era o que eu pensava. Em abril de 2023, ele pediu mais 35 mil reais para trocar o carro que estava dando problema. Eu dei. Em junho, mais 18 mil reais. Reforma no apartamento. Eu dei. Em setembro, 22 mil reais. Mensalidade atrasada da escola bilíngue dos meninos. Eu dei. Você tá vendo o padrão, né? Eu tava vendo também. Mas eu não conseguia dizer não. Era meu filho, meus netos, minha família. Eu continuava com minha rotina no solar dos IPs. Acordava às 07 zéus, tomava meu remédio para pressão. Losartana, 50 mg, 28 reais a caixa. Descia pro café às 08 real. Participava das atividades quando tinha ânimo. Terça era bingo, quinta era artesanato, sexta tinha missa na capela. Eu tinha feito amizade com a dona Vera, do quarto 207, e a dona Clotilde, do 303. A gente jogava buraco às quartas depois do almoço. Mas eu me sentia vazia, sabe? Porque todo fim de semana eu via elas recebendo visita dos filhos, dos netos. Eu ficava no meu quarto esperando o Felipe ligar. Quase nunca ligava. Eu que ligava. E quando ele atendia, era sempre corrido. Oi, mãe. Tudo bem? Olha, tô meio sem tempo agora. A gente se fala depois. Eu mandava mensagem pros netos. Bom dia, Arthur. Como foi a prova de matemática? Bom dia, Isabela. A vovó te ama? Eles visualizavam, não respondiam. A Patrícia postava foto deles toda semana no Instagram. Eu aprendi a mexer no Instagram só para ver meus netos crescendo. Arthur jogando futebol no clube. Isabela na aula de balé. Os dois na piscina do condomínio. Festa de aniversário com decoração de 8 mil reais. Buffet. Personagens caracterizados. Eu curtia todas as fotos. Comentava. Que lindos, vovó ama vocês. Ela não respondia. Só curtia meu comentário às vezes. Em novembro de 2023, eu tive uma queda no banheiro do meu quarto. Foi num sábado de manhã, 06h43. Escorreguei no box, bati a cabeça na torneira. Sangrou bastante. A enfermeira de plantão, a Mariana, me socorreu. Levou para a emergência do Hospital São Camilo. 3 pontos na testa. Nada grave, mas eu estava assustada. Pedi para Mariana ligar pro Felipe. Ela ligou. Ele não atendeu. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagem. Visualizou. Não respondeu. Eu tive alta no mesmo dia, às 14h20. Voltei pro solar dos IPs com curativo na testa e o coração pesado. O Felipe me ligou 2 dias depois.
Terça-feira, 11h35. Oi, mãe. Vi que a Mariana tentou falar comigo. Aconteceu alguma coisa? Eu caí no banheiro, filho. Bati a cabeça. Levei 3 pontos. Silêncio. Nossa, mãe. Graças a Deus que não foi nada grave. A senhora tem que tomar cuidado, viu? Colocar aqueles tapetes antiderrapantes. Isso foi tudo. Ele não perguntou se eu estava bem. Não ofereceu ir me ver. Só disse para eu tomar cuidado. Eu tentei não chorar quando desliguei. A dona Vera estava na sala de convivência. Ela viu meu rosto. Luciana, o que foi? Nada, Vera. É que eu tô cansada. Ela não acreditou, mas não insistiu. Dezembro chegou. Natal. Eu esperei ser convidada para a ceia. Não fui. A Patrícia postou foto da mesa. Peru, farofa, arroz à grega, sobremesas, todos de vermelho e branco. Eu não tava na foto. Eu não tava lá. Passei o Natal no refeitório do Solar dos Ipês. Eles fizeram uma ceia coletiva. Peru de padaria, rabanada, chocotone. A dona Clotilde chorou. O filho dela também não veio. A gente brindou com refrigerante de limão e fingiu que estava tudo bem. Ano Novo foi igual. Eu assisti a virada pela TV do meu quarto, sozinha. O Felipe mandou mensagem a 0003. Feliz Ano Novo, mãe. Saúde e paz. Eu respondi. Feliz Ano Novo, filho. Beijo nos meninos. Ele não respondeu. Janeiro de 2024 começou pesado. Eu comecei a ter umas dores no peito. Nada muito forte, mas incomodava. Falei com a enfermeira-chefe, a Sônia. Ela mediu minha pressão. 16/10. Alta. Dona Luciana, a senhora tá tomando o remédio direitinho? Tô. Tá comendo sal? Não. Então é estresse. A senhora precisa relaxar. Vou pedir pro Dr. Marcos avaliar. Dr. Marcos era o médico que visitava o Solar dos Ipês 2 vezes por semana. Ele me examinou numa quinta-feira, 11 de janeiro, às 10h15. Pediu eletro. Deu normal. Aumentou a dose da losartana para 100 mg, mas a dor continuava. Aperto no peito, falta de ar. Eu achei que era ansiedade. Porque eu estava ansiosa mesmo, sabe? Ansiosa esperando uma ligação que não vinha. Uma visita que não acontecia. Em fevereiro, o Felipe pediu mais dinheiro. 42 mil. Para quitar um fornecedor. Eu dei. Minha conta de investimento estava em 520 mil. Tinha caído bastante, mas eu ainda tinha minha aposentadoria. Eu estava bem. Eu achava. Março foi o mês do meu aniversário. Dia 15, fiz 70 anos. Acordei cedo. Tomei meu café sozinha. Fui pro salão de beleza que tinha no térreo do Solar dos Ipês para fazer escova. R$ 85. Pintei as unhas. Vermelho. R$ 60. Voltei pro quarto bonita, arrumada, esperando uma ligação. O Felipe ligou às 19h47. Oi, mãe. Feliz aniversário. Obrigada, filho. Desculpa não ter ligado mais cedo. Foi correria aqui. Tudo bem. Eu entendo. A gente vai tentar ir aí no fim de semana, tá? Levar um bolo. Sério? Que bom. É. A gente vê aqui e confirma com a senhora. Não foram. Sábado chegou. Domingo também. Nada. Eu liguei na segunda. Oi, filho. Vocês ainda vão vir? Ah, mãe. Acabou que não deu. A Patrícia não estava se sentindo bem. Outra hora a gente vai, prometo. Tá bom. Desliguei. Sentei na beirada da cama. Olhei pro espelho. Cabelo escovado já estava desarmando. Unha vermelha brilhando. Sozinha. Eu chorei. Chorei que nem criança. A dona Vera bateu na porta. Luciana, tá tudo bem? Eu não respondi. Ela abriu devagar. Me viu ali, destruída. Ah, querida. Ela me abraçou. Eu chorei mais ainda. Chorei porque ela, que não era minha família, estava ali. E meu filho, que era, não estava. Abril, maio, junho. A rotina continuava. Remédio, café, bingo, buraco, novela, dormir. Ligar pro Felipe. Não ser atendida. Mandar mensagem. Ser visualizada. Curtir foto da Patrícia no Instagram. Sentir que eu estava virando um fantasma na vida da minha própria família. Em julho, eu descobri uma coisa. Por acaso.
Eu estava mexendo no aplicativo do banco, conferindo meu extrato, quando vi que tinha uma autorização de débito automático que eu não lembrava de ter feito. 3.200 unaires, todo dia 5 do mês. Pra conta do Felipe. Liguei para ele. Filho, tem um débito automático aqui de 3.200 unaires. É o quê? Ah, mãe. Lembra que a senhora autorizou para ajudar com a escola dos meninos? É a mensalidade. Eu autorizei isso? Autorizou sim. Em 2022. Eu não lembrava. Mas talvez eu tivesse autorizado mesmo. Eu autorizava tanta coisa. Tá. Tudo bem. Desliguei. Olhei pro extrato, fui voltando nos meses. Janeiro, 3.200 reais. Fevereiro, 3.200 reais. Março, 3.200 reais. Abril, maio, junho, julho. Todo mês. Desde quando? Voltei até janeiro de 2023. Lá estava. 3.200 reais. Débito automático. 17 meses. 54. 400 que saíram da minha conta sem eu perceber direito. Mais os 120 mil reais que ele pediu em outubro de 2022. Mais os 35 mil do carro. Mais os 18 mil da reforma. Mais os 22 mil da escola. Mais os 42 mil do fornecedor. Eu peguei uma caneta e um papel. Fiz a conta. 291.400 reais. Quase 300 mil reais em menos de 2 anos. Saindo da minha conta. Pro meu filho. Eu olhei pro saldo da minha aplicação. 478 mil reais. Eu tinha vendido uma casa de 890 mil reais. Tinha recebido 820 mil reais líquidos. 2 anos depois, tinha menos da metade. Você entende a sensação? É tipo, você abre a geladeira esperando ela cheia e ela tá vazia. Mas não vazia porque você comeu. Vazia porque alguém comeu pra você, sem te avisar, sem te agradecer. Eu liguei pro Felipe de novo. Era uma sexta-feira, 19 de julho, 15h52. Filho, a gente precisa conversar sobre dinheiro. Agora não dá, mãe. Tô em reunião. É importante. Depois eu te ligo. Não ligou. Mandei mensagem. Visto. Nada. No domingo seguinte, 21 de julho, a Patrícia postou uma foto no Instagram. Eles no Clube Hípico. Almoço em família. Prato de picanha na pedra. Fritas, vinagrete. Legenda. Domingo perfeito com meus amores. Eu olhei aquela foto. Olhei mesmo. O Felipe de camisa polo Ralph Lauren. Aquela com o cavalinho. 450 no site. A Patrícia de vestido floral, Animale, eu reconheci da revista. 890. O Arthur de tênis Nike Air, 650. A Isabela de vestido de linho, 320. Enquanto isso, eu estava no refeitório do Solar dos Ipês, comendo fricassé de frango requentado e arroz branco. Agosto chegou. As dores no peito pioraram. Agora vinha acompanhada de falta de ar, formigamento no braço esquerdo. Eu sabia que não era normal, mas eu tinha medo. Medo de ir no hospital e ficar sozinha lá também. Medo de ligar pro Felipe e ele não vir de novo. No dia 12 de agosto, uma segunda-feira, eu estava na sala de convivência assistindo o Jornal Nacional quando senti o peito apertar forte, muito forte, tipo uma morsa. Não consegui respirar direito. A dona Vera gritou: "Luciana, você tá bem?" Tentei responder. Não saiu som. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava numa ambulância. Sirene, barulho. A Mariana segurando minha mão. "Calma, dona Luciana. A gente tá indo pro hospital." "Fica comigo." Tentei falar. Não consegui. Desmaiei de novo. Acordei num quarto de hospital. Soro no braço. Oxigênio no nariz. Monitor apitando. Luz forte. Branco. Tudo branco. Uma médica entrou. Jovem. Crachá. Doutora Camila Ferreira, cardiologista. "Dona Luciana? A senhora me escuta?" "Sim. A senhora sofreu um infarto. Conseguimos estabilizar, mas vai precisar ficar internada pra gente monitorar." "Tá sentindo dor?" "Um pouco. Vou ajustar a medicação. A senhora tem alguém pra avisar?" "Família?" "Tenho. Meu filho." Ela olhou pra prancheta. "Ele já foi contatado. A equipe do Solar dos Ipês passou o telefone dele como emergência. Ele vem?" Ela hesitou. "Ainda não tivemos retorno." "Ah." Eu fechei os olhos. Claro que não teve retorno. Por que teria? Fiquei naquele quarto, sozinha. Enfermeiras entravam e saíam.
Mediam pressão, trocavam soro, traziam comida sem gosto, hospital sempre cruz, particular, coberto pelo meu plano de saúde, 1.950 por mês que eu pagava religiosamente. Terça-feira, nada do Felipe. Quarta, nada. Quinta, nada. Na sexta-feira, 16 de agosto, a Mariana veio me visitar. Ela tinha folga, mas apareceu mesmo assim. Trouxe flores, margaridas, 15 reais no balde da esquina, ela contou. Mas foram as flores mais bonitas que eu já recebi. Como a senhora tá, dona Luciana? Viva! Ela sorriu. Isso que importa. Meu filho não veio. Eu sei. Você ligou para ele? A Sônia ligou. 4 vezes. Ele não atendeu. Mandou mensagem. Ele visualizou e não respondeu. Eu senti uma coisa estranha. Não era tristeza. Não era raiva. Era vazio. Tipo quando você joga um balde de água no chão e fica só aquela marca molhada. Mariana, me empresta seu celular? Claro. Eu entrei no Instagram dela. Fui no perfil da Patrícia. A última foto tinha sido postada naquele mesmo dia, sexta, 11h23. Era ela, o Felipe, o Arthur e a Isabela num clube. Clube Hípico Santo Amaro. Piscina de borda infinita, guarda-sol branco, drinks coloridos. Todo mundo sorrindo. Legenda. Dia em família, longe de dramas. Eu li de novo. Dia em família, longe de dramas. Dramas. Eu era o drama. Eu devolvi o celular para Mariana. Ela viu meu rosto. Dona Luciana. Tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Mas não tava. Nada tava bem. Sábado, domingo, segunda, nada. Terça-feira, 20 de agosto, eu tive alta. A doutora Camila me liberou com um monte de receita. Novos remédios. AAS, clopidogrel, atorvastatina. 340 reais de remédio por mês. Voltei pro solar dos IPs de táxi. 87 reais a corrida. Entrei no meu quarto. Mesma cama, mesmo armário, mesmo silêncio. Liguei meu celular que tinha ficado carregando. 3 mensagens de WhatsApp. Abri. Dona Vera. Luciana, graças a Deus que você voltou. Passa aqui no 207 depois. Fiz bolo de fubá. Dona Clotilde. Bem-vinda de volta, querida. Buraco amanhã às 15 horas, não esquece. Mariana. Dona Luciana. Se precisar de qualquer coisa, me chama. 3 mensagens. Nenhuma do meu filho. Eu ia desligar o celular quando ele apitou. Notificação. 53 chamadas perdidas. Felipe. Meu coração disparou. 53 chamadas? O que aconteceu? Ele estava preocupado? Finalmente percebeu que tinha errado? Abri o WhatsApp. 1 mensagem. Áudio de 47 segundos. Apertei play. Mãe? Mãe, cadê você? Por que não tá atendendo? Eu tô ligando desde ontem. Mãe, é uma emergência. A empresa quebrou. Quebrou mesmo dessa vez. Eu tô com o nome sujo. Bloquearam as contas. Eu preciso de dinheiro urgente. Uns 80 mil dólares para segurar as pontas. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Eu ouvi o áudio 3 vezes. Depois 4. Depois 5. Ele não perguntou como eu tava. Não perguntou se eu tinha melhorado. Não pediu desculpas por não ter ido me ver no hospital. Ele queria dinheiro. De novo. E sabe qual foi a pior parte? Eu quase transferi. Quase. Porque era meu filho, né? Porque mãe não abandona filho. Mas aí eu lembrei da foto. Dia em família, longe de dramas. Eu lembrei das 53 ligações. Todas depois que a empresa quebrou. Nenhuma quando eu quase morri. Eu lembrei dos 291.400 reais. Das promessas de repor. Dos débitos automáticos que eu nem lembrava de autorizar. Sem pensar 2 vezes, eu bloqueei o número dele. Depois que bloqueei o número do Felipe, fiquei sentada na beirada da cama por uns 20 minutos, só olhando pro celular, esperando, sei lá, esperando me sentir culpada, talvez. Esperando aquele aperto no peito que sempre vinha quando eu dizia não pra ele. Mas não veio. Não veio nada. Só um silêncio estranho. Tipo quando você desliga um ventilador que estava ligado faz tanto tempo que você nem ouvia mais o barulho. Aí desliga e percebe o quanto aquilo incomodava. Eu me levantei, guardei o celular na gaveta da mesinha de cabeceira e fui tomar banho. Água morna.
Sabonete de erva doce que eu tinha comprado na farmácia por R$ 6,50. Fiquei embaixo do chuveiro até a água começar a esfriar. Quando saí, já eram 18h32. Desci para o refeitório. Jantar era sopa de legumes com torrada e frango desfiado. Sentei na mesinha de sempre, perto da janela. A dona Vera veio correndo, segurando a bengala. Luciana, que susto você me deu! Como você tá? Melhor, Vera. Obrigada por perguntar. Infarto, meu Deus. Quando a Sônia me contou, quase tive um também. Você tá tomando os remédios direitinho? Tô. E seu filho? Ele foi lá no hospital? Eu mexi a sopa com a colher. Olhei para os pedacinhos de cenoura boiando. Não foi. Ela fez aquela cara. Sabe aquela cara de pena misturada com raiva que as pessoas fazem quando você conta que alguém te decepcionou? Aquela. Ah, Luciana. Deixa pra lá, Vera. Tá tudo bem. Não tá, né? Mas tudo bem. A gente finge que tá. A dona Clotilde chegou com a bandeja dela e sentou com a gente. Ela tinha 74 anos, era viúva também, tinha 3 filhos. 2 vinham visitar todo domingo. Um morava em Curitiba e ligava toda semana. Luciana, graças a Deus. Você me assustou, viu? Desculpa, Clotilde. Imagina, filha. Você não tem culpa de ter ficado doente. Culpa tem quem não apareceu para te ver. Ela lançou aquele olhar. As duas sabiam. Todo mundo no solar dos ipês sabia que meu filho não vinha me visitar. A noite passou devagar. Voltei pro quarto às 20h15. Liguei a TV. Novela das 9. Não prestei atenção. Fiquei pensando nas 53 chamadas, no áudio desesperado, na empresa quebrada. Parte de mim, uma parte pequena, mas ainda viva, sentiu pena dele. Ele era meu filho. Eu tinha carregado ele 9 meses. Tinha passado 36 horas de trabalho de parto. Tinha amamentado. Tinha ensinado a andar, a falar, a escrever o nome. Tinha pagado escola, faculdade, casamento. Mas a outra parte, a parte maior, lembrava que ele tinha escolhido um clube com piscina em vez de um hospital com a mãe dele dentro. Desliguei a TV. Peguei meu celular de volta. Desbloqueei. Fui no aplicativo do banco. Eu precisava entender. Precisava ver com meus próprios olhos quanto tinha saído, quanto eu tinha dado, quanto ele tinha levado. Abri o extrato completo. Configurei para mostrar os últimos 24 meses, agosto de 2022 até agosto de 2024. Peguei o caderninho que eu tinha na gaveta, aquele de capa florida que eu usava para anotar receita médica e telefone de gente. Virei uma página limpa. Escrevi no topo, Felipe. Comecei a anotar. Tudo. Cada transferência, cada Pix, cada débito automático. Outubro 2022, 120 mil reais. TED para conta do Felipe. Capital de giro empresa. Novembro 2022, área 3. 200. Débito automático. Escola Meninos. Dezembro 2022, 3.200. Débito automático. Janeiro 2023, 3.200. Débito automático. Fevereiro 2023, 3.200 reais. Débito automático. Março 2023, 3.200. Débito automático. Abril 2023, 35 mil. Pix para conta do Felipe. Carro com problema. Abril 2023, 3.200 reais. Débito automático. Maio 2023, 3.200 reais. Débito automático. Junho 2023, 18 mil. TED para conta do Felipe. Reforma apartamento. Junho 2023, 3.200 reais. Débito automático. Eu fui anotando. Mês a mês, linha por linha. A letra ficou tremida em alguns pontos porque minha mão estava cansada. Ou talvez porque eu estava começando a sentir uma coisa esquisita no peito. Não dor física. Outra coisa. Setembro 2023, 22 mil reais. Pix. Mensalidade atrasada à escola. Fevereiro 2024, 42 mil reais. TED. Fornecedor urgente. Quando terminei, eram 22h58. Olhei para o caderno cheio de números. Peguei a calculadora do celular. Somei tudo de novo. Conferi 2 vezes para ter certeza. Total, 291.400 reais. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Eu tinha autorizado o débito automático em janeiro de 2023. Mas e antes? Será que tinha mais? Voltei no extrato.
Janeiro de 2023. Dezembro de 2022. Novembro. Lá estava. Débito automático de R$ 3.200, desde novembro de 2022. 22 meses. Novembro 22 até agosto 24. 3.211 gostamos, se 22 média, R$ 7.400. Anotei. Refiz a conta geral. 120 mil bas, 70.400 wassiarms, 35 mil bas, 18 mil, 22 mil sas, 42 mil ars, R$ 307.400. Eu vendi minha casa por R$ 890 mil. Recebi líquido R$ 820 mil. Em 2 anos, tinha dado para o meu filho R$ 307.400. Mais de um terço. E sabe o que é pior? Eu olhei de novo para o extrato. Não tinha nenhuma reposição, nenhum depósito dele para mim. Nenhum Pix com descrição devolução. Nada. Ele tinha prometido repor os 120 mil tarares em janeiro de 2023. Estávamos em agosto de 2024, 19 meses depois. Cadê o dinheiro? Fechei o aplicativo do banco. Abri o WhatsApp. Fui nas conversas arquivadas. Procurei a conversa com o Felipe. Li as últimas mensagens. Julho 2024. Eu. Filho, a gente precisa conversar sobre dinheiro. Julho 2024. Ele. Agora não dá, mãe. Tô em reunião. Julho 2024. Eu. É importante. Julho 2024. Ele. Depois eu te ligo. Depois nunca chegou. Voltei mais. Junho, maio, abril. Toda vez que eu pedia para conversar, ele estava ocupado. Toda vez que ele pedia dinheiro, eu transferia no mesmo dia. Fechei o WhatsApp, coloquei o celular no modo avião, deitei na cama com a luz acesa. Fiquei olhando para o teto. Sabe aquele momento em que você percebe uma coisa que no fundo já sabia faz tempo, mas fingia que não sabia? Tipo quando você sente um caroço e adia ir no médico porque tem medo do diagnóstico, mas lá no fundo você já sabe? Então, eu já sabia, faz tempo, mas agora eu estava olhando direto para o diagnóstico. Meu filho não me amava. Pelo menos não do jeito que eu achava que ele amava. Ele me via como... Como o quê? Um caixa eletrônico? Uma poupança? Uma reserva de emergência? Eu chorei. Mas foi diferente das outras vezes. Não foi aquele choro de desespero, de cadê meu filho, porque ele não me ama. Foi um choro de luto, tipo quando você enterra alguém e sabe que acabou. Que não volta mais. Dormi tarde, acordei cedo. Terça-feira, 21 de agosto, 06h15. Tomei meus remédios, 8 comprimidos no total agora. AS, clopidogrel, atorvastatina, losartana, anlodipino, omeprazol, fluoxetina. Essa a doutora Camila tinha receitado para a ansiedade. Desci pro café. Pão francês com margarina. Café com leite. Mamão. Sentei sozinha. A dona Vera acenou de longe, mas não veio sentar. Ela sabia que eu precisava de espaço. Depois do café, voltei pro quarto. Peguei o celular. Tirei do modo avião. 17 chamadas perdidas. Todas do Felipe. 5 mensagens de WhatsApp. Não abri. Bloqueei de novo. Aí veio uma ligação de número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe? Mãe, é o Felipe. Por que você me bloqueou? Eu tô ligando do telefone do escritório. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Eu desliguei. Bloqueei o número. 2 minutos depois, outro número. Atendi. Alô? Dona Luciana? Aqui é a Patrícia. Olha, eu sei que a senhora deve estar chateada, mas o Felipe está desesperado. A situação está crítica mesmo. A empresa quebrou. Tem protesto em cartório. Cheques voltaram. A gente vai perder o apartamento se não pagar as parcelas atrasadas. A senhora é a única pessoa que pode ajudar. Eu respirei fundo. Patrícia, quando eu tive um infarto há uma semana, onde vocês estavam? Silêncio. Dona Luciana, eu vi a foto. Clube, piscina, drinks, dia em família, longe de dramas. Drama sou eu, né? Não é isso. Eu tô me recuperando de um infarto. Quase morri. Vocês não apareceram. Nem uma flor. Nem uma ligação. Agora que precisa de dinheiro, aí sim eu existo. Dona Luciana, a senhora tá sendo injusta. Injusta? Patrícia, eu dei mais de R$ 300 mil pro Felipe em 2 anos. 300 mil. Sabe quanto é isso? É uma casa. É um apartamento.
É 10 anos de aluguel. E cadê? Cadê que ele devolveu alguma coisa? Cadê que ele apareceu quando eu precisei? Ela mudou o tom. Ficou ríspida. A senhora quer que ele apareça toda semana aí naquela casa de velhos? Ele tem uma empresa, tem responsabilidades. Tinha. A empresa quebrou, lembra? E olha, Patrícia, se ele tem tanta responsabilidade assim, que tal assumir a responsabilidade dele e parar de sugar a mãe dele feito sanguessuga? Eu escutei ela bufar. Tá bom, dona Luciana. Eu vou falar pro Felipe que a senhora se recusa a ajudar o próprio filho na pior crise da vida dele. Vou falar que a senhora preferiu guardar o dinheiro da senhora para a senhora mesma do que salvar a família. Aí depois não reclama que a gente não leva os meninos aí. Ela desligou. Eu fiquei com o celular na mão, tremendo. Não de medo, de raiva. Pura raiva. Salvar a família? Eu sempre salvei a família. Quem pagou a entrada do apartamento deles? Eu. Quem pagou escola de 16 mil reais por ano dos netos? Eu. Quem pagou carro, reforma, fornecedor, dívida? Eu. E na pior crise da minha vida, onde eles estavam? Num clube, com um drink na mão. Bloqueei o número da Patrícia também. Respirei. Contei até 10, 20, 30. Aí bateram na porta. Dona Luciana? É a Mariana. Posso entrar? Pode. Ela entrou com uma bandeja. Chá de camomila e biscoito de polvilho. Trouxe um chá para a senhora. Tá tudo bem? Tá. Obrigada, filha. Ela sentou na cadeira do lado da cama. Dona Luciana, eu não quero ser intrometida. Mas eu ouvi a senhora falando no telefone. A parede é fina, desculpa. Tudo bem. É sobre seu filho? É. E a nora? Também. Ela ficou quieta uns segundos. Depois falou. Sabe, eu trabalho aqui faz 7 anos. Eu já vi muita coisa. Já vi filho que vem todo dia. Já vi filho que não vem nunca. Já vi filho que vem só quando quer alguma coisa. E eu aprendi uma coisa. A gente não escolhe a família que nasce. Mas a gente escolhe a família que fica. Eu olhei para ela. O que você está querendo dizer? Que a senhora não precisa aceitar ser tratada desse jeito. Só porque ele é seu filho, não significa que a senhora tem que deixar ele sugar a senhora até secar. Mas ele é meu filho, Mariana. Meu único filho. E a senhora é a única mãe dele. Será que ele lembra disso? Eu não soube o que responder. Dona Luciana, posso te emprestar meu notebook? Só por hoje. Tem uma coisa que eu acho que a senhora precisa fazer. O quê? Organizar a vida financeira da senhora. Pra real. Ver o que tem, o que sai, o que entra. Sem ninguém te pressionando. Só a senhora e os números. Eu aceitei. Ela trouxe o notebook dela às 14h30. Um Dell pequenininho, meio arranhado, mas funcionava. Sentei na cadeira do quarto com o notebook no colo. Abri o Google. Digitei Internet Banking, Banco do Brasil. Entrei na minha conta, agência 1234.5, conta poupança, conta corrente, investimentos. Fui em investimentos. CDB que eu tinha comprado em agosto de 2022, com os 820 mil reais da venda da casa. Saldo atual, 512.600 reais. Em 2 anos, tinha caído 307.400 reais. Exatamente o valor que eu tinha dado pro Felipe. A matemática batia, doía, mas batava. Fui na conta corrente, saldo, 1.840. Fui nos débitos automáticos programados. Lá estava. Mensalidade solar dos IPs, 4.200 reais, todo dia 5. Plano de saúde, Unimed, 1.950, todo dia 10. Conta de luz, média, 85, todo dia 15. Farmácia, remédios controlados, 340, todo dia 20. Débito automático para conta do Felipe, 3.200 reais, todo dia 5. Esse último. Esse maldito débito de 3.200 reais. Cliquei em cancelar débito automático. Apareceu uma mensagem. Tem certeza que deseja cancelar? Esta ação não poderá ser desfeita. Cliquei em sim. Débito automático cancelado com sucesso. Respirei. Senti um alívio esquisito. Tipo quando você tira um sapato apertado. Fui em contatos autorizados. O Felipe estava lá como autorizado a consultar saldo e extrato da minha conta desde 2020. Eu nem lembrava de ter autorizado isso. Removi a autorização.
Confirmei com a senha. Pronto. Agora ele não via mais meu dinheiro. Não sabia mais quanto eu tinha. Fiquei olhando para a tela. Para o saldo. $512.600 em investimento. 1.840 em conta corrente. Aposentadoria de $5.800 que caia todo dia primeiro. Eu fiz uma conta rápida no papel. Renda mensal. Aposentadoria, $5.800. Rendimento do CDB. Aproximado. $4.100 total. $9.900 despesas mensais. Solar dos IPs, $4.200. Plano de saúde, $1.950. Remédios, $340. Extras, cabeleireiro, unha, passeios, roupas, $500. Total, $6.990. Sobra, $2.910 por mês. Quase R$3.000 sobrando. Por mês. Sem dar nada pro Felipe. Eu tinha 70 anos. Se eu vivesse até os 85, eram mais 15 anos. 15 anos, x 12 meses, nas 180 meses. 180 meses, x 2.910, nas $523.800. Somando com os $512.600 que eu já tinha investido, eu ia terminar a vida com mais de R$1 milhão. R$1 milhão. Eu nunca ia usar tudo isso. Mas sabe o que aquele número significava? Significava liberdade. Significava que eu não precisava de ninguém. Significava que eu o escolhia. Fechei o notebook, deitei na cama, olhei para o teto de novo. Lembrei da Patrícia dizendo: depois não reclama que a gente não leva os meninos aí. Os meninos, o Arthur, a Isabela, meus netos que eu mal conhecia, que não respondiam minhas mensagens, que apareciam nas fotos do Instagram da mãe deles, mas nunca apareciam aqui. Será que eles iam sentir minha falta? Será que eles sabiam quem eu era? Ou será que eu era só a avó chata que a mamãe não gosta? Eu peguei o celular. Fui no Instagram, procurei o perfil da Isabela. Isabela Moreira Santos, 8 anos, perfil gerenciado pela mãe. Última foto, 3 dias atrás. Ela de vestido rosa, lacinho no cabelo, sorrindo. Legenda da Patrícia. Minha princesa cada dia mais linda. Fui nos comentários. Tinha 47 comentários. Eu procurei o meu. Tava lá, enterrado no meio, Luciana Moreira. Linda, vovó te ama. Sem curtida, sem resposta. Olhei as outras fotos. Aniversário de 8 anos da Isabela, em março. Festa na casa de festas. Decoração tema Frozen. Bolo de 3 andares. Mesa de doces. Eu não fui convidada. Procurei meu nome nos comentários daquela foto. Não tinha. Eu nem sabia que ela tinha feito aniversário. Fechei o Instagram. Bloqueei o aplicativo no meu celular. Desinstalei. Não queria mais ver. Não queria mais saber. Na quarta-feira, 22 de agosto, às 09h15, recebi uma ligação de um número de São Paulo que eu não conhecia. Atendi. Alô? Dona Luciana Moreira? Sim. Aqui é do escritório Andrade em Vilela Advogados. A senhora tem um minuto? Tenho. A senhora é mãe do senhor Felipe Augusto Moreira Santos? Sou. Pois é, dona Luciana. Estamos representando a empresa MK Solutions Ltda, da qual seu filho é sócio. A empresa está em processo de recuperação judicial e há diversas dívidas em aberto. Consta que a senhora é avalista de um empréstimo de R$250 mil feito pela empresa em março de 2023 no Banco Safra. O valor atual da dívida com juros e multa é de R$312 mil. Como o Sr. Felipe não está respondendo e a empresa está inadimplente, estamos contatando os avalistas. A senhora tem conhecimento dessa dívida? Eu congelei. Não, não tenho. A senhora assinou um termo de aval em março de 2023. Tenho aqui uma cópia escaneada com sua assinatura reconhecida em cartório. Isso não é possível. Eu nunca assinei nada disso. Dona Luciana, a assinatura foi reconhecida por firma no 3º Tabelionato de Notas de São Paulo. A senhora esteve lá no dia 17 de março de 2023, às 11h40, segundo o registro. Eu procurei na memória. Março de 2023. O que eu tinha feito em março de 2023? Aí eu lembrei. O Felipe tinha me pedido para assinar uns papéis. Disse que era para renovar o plano de saúde dele, que precisava de um avalista porque a operadora estava exigindo. Me levou no cartório. Eu assinei. Confiei. Ele me enganou. Dona Luciana? A senhora está aí? Estou. Então a senhora confirma que assinou? Eu assinei.
Mas eu não sabia o que era. Meu filho me disse que era outra coisa. Entendo. Infelizmente, Dona Luciana, a assinatura é válida. O que significa que a senhora é corresponsável pela dívida? Estamos tentando negociar um acordo. Caso não haja acordo, teremos que acionar juridicamente todos os avalistas e entrar com ação de execução de títulos. O que isso significa? Significa que a senhora pode ter bens penhorados para pagar a dívida. Que bens? Eu não tenho bens. Vendi minha casa. Moro numa casa de repouso. A senhora tem aplicações financeiras? Conta bancária? Tenho. Então essas podem ser bloqueadas judicialmente caso a execução seja ajuizada. Eu senti o sangue gelar. Quanto tempo eu tenho? Depende. Estamos notificando todos os envolvidos agora. Se houver acordo nos próximos 30 dias, evita-se a judicialização. Caso contrário, segue para a justiça. Tá. Obrigada pela informação. Desliguei. Fiquei parada. 312 mil reais. Mais da metade do que eu tinha investido. Meu filho tinha me colocado como avalista de um empréstimo de $250.000 sem me avisar. Tinha mentido. Tinha me enganado. E agora eu ia pagar a conta dele. Liguei para o meu banco. Pedi para falar com o gerente. Senhor Paulo, me atendia faz 15 anos. Seu Paulo, é a Luciana. Dona Luciana, como a senhora está? Preciso de um advogado. Urgente. Alguém que entenda de dívidas, aval, essas coisas. Aconteceu alguma coisa? Meu filho me usou como avalista sem eu saber. Agora querem penhorar meu dinheiro. Entendo. Olha, eu vou te passar o contato do Dr. Henrique. Ele é especialista nisso. Anota aí. Anotei. Liguei para o Dr. Henrique no mesmo dia, às 14h20. Ele me atendeu. Marquei consulta para quinta-feira, 23 de agosto, às 10h, no escritório dele no centro. A Mariana se ofereceu para me levar. A gente foi de Uber. R$ 42 a corrida. O escritório era num prédio antigo, 7º andar, sem elevador. Subimos de escada. Meu joelho doeu, mas eu subi. Doutor. Henrique tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de grau. Me recebeu numa sala pequena cheia de processos empilhados. Dona Luciana, me conta o que aconteceu. Eu contei. Tudo. Os 307.400 que eu tinha dado. O débito automático. O infarto. O clube. As 53 ligações. O aval que eu assinei sem saber. Ele anotou tudo. Quando terminei, ele suspirou. Dona Luciana, eu vou ser sincero com a senhora. A situação é complicada. Se a senhora assinou o aval, mesmo que tenha sido enganada, juridicamente é difícil anular. A menos que a gente prove coação ou vício de consentimento, o que é bem difícil. E se não anular? Aí a senhora responde pela dívida. 312 mil. Eles podem bloquear suas contas, seus investimentos. Tudo tem um limite. Pelo que a senhora me contou, a senhora é aposentada. A aposentadoria é impenhorável. Mas investimentos, poupança, isso pode ser bloqueado sim. Eu senti o chão sumir. Doutor. Henrique, eu tenho 70 anos. Eu quase morri de infarto semana passada. Esse dinheiro que eu tenho é tudo que me resta. É minha segurança. Eu não posso perder isso. Eu entendo, Dona Luciana, e eu vou fazer o possível. Mas a senhora precisa entender que vai ser uma batalha jurídica longa e cara. Meus honorários são 15 mil reais de entrada e 20% do valor que eu conseguir preservar. Eu fechei os olhos. Mais dinheiro saindo. Sempre saindo. Tá bom? Eu aceito. Ótimo. Vou precisar de todos os documentos. Contrato de aval, comprovantes de transferência para o seu filho, extrato bancário dos últimos 24 meses, tudo. Eu tenho tudo anotado. Perfeito. Me manda por e-mail. Eu já começo a trabalhar no caso. Saí do escritório do Dr. Henrique às 11h45. Voltei para o solar dos IPs. Almocei arroz, feijão, bife e salada. Não senti o gosto de nada. À tarde, sentei no quarto com o notebook da Mariana de novo. Escaneei todos os meus documentos usando o celular. Mandei tudo pro e-mail do Dr. Henrique. Depois, fiquei olhando pro extrato bancário na tela. Olhando pros números. Pro saldo que diminuía. E pensei, tudo isso pra quê? Pra quem?
Eu trabalhei 42 anos. Acordei às 6 da manhã durante 42 anos para pegar o ônibus lotado e chegar na prefeitura às 8 horas. Voltava às 18h30. Fazia janta. Lavava roupa, limpava a casa, ajudava o Felipe com lição de casa. Pagava escola, pagava curso de inglês, pagava tudo. Quando o Renato morreu, usei o FGTS dele para quitar o financiamento da casa. Vendi a casa para ter segurança, para não precisar de ninguém. E agora? Agora eu estava gastando 15 mil backers num advogado para me defender do meu próprio filho. Fechei o notebook. Olhei pela janela do quarto. O jardim do solar dos ipês. Grama verde. Árvore de ipê roxo. Algumas residentes caminhando devagar. Lembrei de uma coisa que minha mãe dizia. Ela morreu em 2010, aos 82 anos. Pouco antes de morrer, ela me disse: Luciana, filho criado não é dívida paga. É investimento perdido. Na época eu ri. Achei exagero. Agora eu entendia. Na sexta-feira, 24 de agosto, acordei com uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Áudio de 1 minuto e 32 segundos. Era a Patrícia. Dona Luciana, eu consegui seu novo número com a Sônia do Solar dos Ipês. Olha, a gente precisa resolver isso como adultos, né? O Felipe tá destruído. Ele não tá dormindo, não tá comendo direito. Os meninos perguntam por que o pai tá triste. Eu não sei mais o que fazer. A senhora é mãe dele, pelo amor de Deus. Como a senhora consegue dormir em paz sabendo que seu filho tá sofrendo? Eu entendo que a senhora ficou chateada porque a gente não foi no hospital. Foi errado, eu admito. Mas agora é diferente. Agora é sério. A gente vai perder tudo, dona Luciana. Tudo. O apartamento, o carro, a escola dos meninos. A senhora quer que seus netos estudem em escola pública? É isso? Olha, eu vou ser sincera com a senhora. Se a senhora não ajudar, eu vou sair dessa relação. Eu não vou afundar junto com ele. Eu tenho meus pais, eu tenho onde ir. Mas e o Felipe? Ele vai ficar sozinho, destruído, com o nome sujo na praça. E a culpa vai ser da senhora. A senhora vai conseguir viver com isso na consciência? Eu escutei 3 vezes. A cada vez, minha raiva aumentava. Bloqueei o número. Bloqueei a Sônia também, só para garantir que ela não passasse mais meu contato. Mas o áudio ficou martelando na minha cabeça. A culpa vai ser da senhora. A culpa. Sempre a culpa. Eu sempre carreguei a culpa de tudo. Culpa quando o Felipe tirava nota ruim. Culpa quando ele não conseguia emprego. Culpa quando a empresa não dava certo. Culpa quando eu estava doente e atrapalhava a vida deles. Mas sabe de uma coisa? Eu cansei. Cansei de carregar culpa que não é minha. Desci pro café. Pão na chapa com requeijão. Suco de laranja. A dona Vera sentou do meu lado. Luciana, você tá com uma cara... Tô cansada, Vera. Do quê? De tudo. Ela pegou minha mão. Sabe o que você precisa? De um passeio. Faz quanto tempo que você não sai daqui? Eu pensei. A última vez que eu tinha saído do solar dos ipês, tirando o hospital e advogado, tinha sido em julho, pro supermercado comprar shampoo. 6 semanas atrás. Faz tempo. Então, amanhã é sábado. A Clotilde e eu vamos no shopping. Vem com a gente. A gente almoça lá, passeia, toma um sorvete. Você precisa arejar a cabeça. Eu pensei em dizer não. Pensei que não estava com cabeça para passear. Mas aí olhei pro rosto da dona Vera. Ela estava me oferecendo companhia. De verdade. Sem querer nada em troca. Tá bom, eu vou. No sábado, 25 de agosto, às 10h30, eu, a dona Vera e a dona Clotilde pegamos um Uber pro shopping Interlagos. R$ 28 a corrida. Dividimos em 3. 9,30 cada uma. Fazia tanto tempo que eu não ia num shopping. O barulho, as lojas, as pessoas. No começo me deu uma tontura. Mas depois foi bom. Foi normal. A gente caminhou devagar. Olhamos vitrines. Entramos numa loja de roupas. A dona Clotilde experimentou um vestido azul marinho. R$ 189. Comprou. A dona Vera comprou um batom. R$ 42. E você, Luciana? Não vai comprar nada para você? Eu olhei em volta. Fazia quanto tempo que eu não comprava algo só porque eu queria?
Não porque era necessário, não porque estava em promoção, só porque eu queria. Vi uma blusa. Rosa claro, manga 3/4, decote redondo. Simples, bonita, R$ 129. Peguei, experimentei, servia perfeitamente. Vou levar. Comprei. Paguei no débito. Saí da loja com a sacolinha na mão e um sorriso pequeno no rosto. Almoçamos num restaurante self-service. R$ 45 por pessoa. Comi estrogonofe, arroz, batata palha, salada. Sobremesa, pudim. Tomei refrigerante. Guaraná. Fazia anos que eu não tomava refrigerante. Depois, a gente sentou num banco perto da fonte. Só ficamos ali, vendo as pessoas passarem. A dona Vera comeu uma casquinha de sorvete. Chocolate. R$ 8. A dona Clotilde comeu flocos. Eu não quis sorvete, mas comprei um café. R$ 6,50. Ficamos ali até umas 15h30. Conversamos sobre amenidades, novela, tempo, receitas, nada profundo, nada pesado. Foi bom, foi leve. Voltamos pro solar dos IPs às 16h20. Quando entrei no meu quarto, vi meu celular piscando. 8 chamadas perdidas de números diferentes. 3 mensagens no WhatsApp. Uma era do Arthur, meu neto. Primeira mensagem dele em mais de um ano. Vó, a mamãe disse que a senhora não quer mais ajudar a gente. É verdade? O pai tá muito triste. A gente vai ter que sair do apartamento. Eu não quero mudar de escola. Por favor, vó. Outra era da Isabela. Vovó, eu te amo. Sinto sua falta. Beijos. A terceira era do Felipe. Áudio de 2 minutos e 18 segundos. Mãe. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui um filho péssimo. Eu sei que eu deveria ter ido no hospital. Eu deveria ter ligado mais. Deveria ter visitado mais. Eu não tenho desculpa, mãe. Eu fui egoísta. Eu fui ingrato. E eu tô pagando por isso agora. A empresa quebrou. Eu tô devendo pra todo mundo. A Patrícia me deu um ultimato. Ou eu resolvo isso, ou ela vai embora. E eu não sei o que fazer, mãe. Eu não tenho mais ninguém. Meus sócios me abandonaram. Meus amigos sumiram. Só sobrou você. Você sempre foi minha rocha, mãe. Meu porto seguro. E eu joguei isso fora. Eu sei. Mas eu tô te pedindo, te implorando. Me ajuda mais uma vez. Só mais uma vez. Eu prometo que vou mudar. Eu prometo que vou ser um filho melhor. Eu prometo que vou pagar tudo de volta. Só não me abandona agora. Por favor. Eu ouvi o áudio inteiro. 2 vezes. E sabe o que eu senti? Nada. Não raiva. Não pena. Não tristeza. Nada. Era como ouvir um estranho. Alguém que eu não conhecia pedindo algo que eu não tinha mais para dar. Eu não respondi. Bloqueei os 3 números. Domingo, 26 de agosto. Dia de visita no solar dos IPs. Das 10 horas às 17 horas, famílias chegavam. Filhos, netos, bisnetos. O estacionamento ficava cheio. O jardim ficava cheio. A sala de convivência ficava cheia. Eu fiquei no meu quarto, sozinha. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez foi escolha minha. Às 11h20, a Mariana bateu na porta. Dona Luciana? Tem visita para a senhora. Visita? Quem? Não sei. Um homem. Disse que é seu filho. Meu estômago embrulhou. Eu desci. Devagar. Cada degrau pesava. O Felipe estava na recepção, de pé. Não sentado. Como se não tivesse direito de sentar. Quando me viu, ele deu um passo à frente. Eu parei a 2 metros de distância. Ele estava diferente. Magro. Olheiras fundas. Barba por fazer. Camisa amarrotada. Tênis velho. Oi, mãe. Oi. A gente pode conversar? Aqui mesmo tá bom. Ele olhou em volta. Tinha gente passando. Funcionários. Outras visitas. Aqui? Aqui. Ele respirou fundo. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Então não começa. Mãe, Felipe, você veio aqui pra quê? Pra pedir desculpas? Pra pedir dinheiro? Ou os dois? Ele baixou a cabeça. Eu vim pedir desculpas. De verdade. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que eu não fui o filho que a senhora merecia. Mas eu quero consertar. Eu
Felipe, você me usou como avalista sem me avisar. Você sabia disso? Ele ficou pálido. Eu ia te contar. Quando? Quando viesse a penhora? Quando eu perdesse tudo? Mãe, eu estava desesperado. A empresa estava afundando. Eu precisava daquele dinheiro. E você achou que me enganar era a solução? Eu não te enganei. Eu não te contei tudo. Isso é enganar, Felipe. Você me levou num cartório, disse que era para renovar plano de saúde e me fez assinar um aval de R$ 250 mil. 250 mil. Minha voz saiu alta. Algumas pessoas olharam. Eu não me importei. Mãe, abaixe a voz, por favor. Por quê? Com vergonha? Você deveria ter vergonha. Vergonha de sugar a própria mãe. Vergonha de não aparecer quando eu quase morri. Vergonha de só ligar quando precisa de dinheiro. Eu sei. E eu tô aqui pedindo desculpas. Desculpas não pagam dívida, Felipe. Desculpas não apagam 2 anos de abandono. Desculpas não trazem de volta os R$ 300 mil que eu te dei. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. 300 mil? Isso mesmo. Eu fiz a conta. Cada transferência. Cada Pix. Cada débito automático. R$ 307.400. E você não devolveu um centavo. Mãe, eu ia devolver... Quando? Quando você ia devolver, Felipe? Você prometeu repor os 120 mil em janeiro de 2023. Estamos em agosto de 2024. Cadê? Ele começou a chorar. Ali mesmo, na recepção do solar dos IPs. Um homem de 45 anos chorando que nem criança. Eu não tenho mãe. Eu não tenho nada. Eu perdi tudo. E você acha que eu tenho? Você acha que eu sou um poço sem fundo? Eu tenho 70 anos, Felipe. 70. Eu vendi minha casa para ter segurança na velhice. E você? Você usou isso como caixa eletrônico particular. Eu vou pagar de volta. Eu juro. Assim que eu me reerguer... Não vai, Felipe. Você não vai se reerguer. Sabe por quê? Porque você não aprendeu. Você nunca aprende. Você acha que dinheiro brota de árvore. Você acha que sempre vai ter alguém para te salvar. Mas não vai. Não mais. Mãe, o que a senhora está dizendo? Tô dizendo que acabou. Eu cancelei o débito automático. Eu tirei seu acesso às minhas contas. Eu contratei um advogado para me defender desse aval que você me enfiou goela abaixo. E eu vou mudar meu testamento. Ele arregalou os olhos. O quê? Você me ouviu. Mãe, não faz isso. Por que não? Você se importa comigo ou com a herança? Ele não respondeu. Não conseguiu. É isso que eu pensei. Felipe, você teve 45 anos para ser meu filho. Para me ligar. Para me visitar. Para estar presente. Você escolheu não estar. Então agora, eu escolho. Eu escolho minha paz. Eu escolho minha segurança. E eu escolho que quando eu morrer, meu dinheiro vai para quem realmente se importou comigo. Quem? Quem se importou com a senhora? A Mariana, que trouxe flores no hospital quando você estava no clube. A dona Vera, que segurou minha mão quando eu chorava. A dona Clotilde, que me levou para o shopping quando eu precisava sair daqui. Essas pessoas, estranhos que viraram família. Porque família não é sangue, Felipe, é presença. Ele caiu de joelhos, ali, no chão da recepção. Gente começou a olhar mais ainda. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu sou seu filho, seu único filho, e eu sou sua única mãe. Mas isso não significou nada para você quando eu estava morrendo num hospital, significou? Eu sei que eu errei, mas eu posso mudar. Me dá uma chance. Eu te dei chances, Felipe. 45 anos de chances. Não tem mais. Eu virei as costas. Comecei a andar em direção à escada. Mãe, espera. Não esperei. Subi. Entrei no meu quarto. Tranquei a porta. Ouvi ele gritando lá embaixo. Ouvi a Sônia pedindo para ele se acalmar. Ouvi ele chorando, soluçando, implorando para falar comigo de novo. Não desci. Depois de uns 20 minutos, ouvi o barulho do carro dele indo embora. Sentei na cama. Mãos tremendo, coração acelerado.
mas não de dor. De alívio? Medo? Não sei. A Mariana bateu na porta. Dona Luciana? Posso entrar? Pode. Ela entrou. Sentou do meu lado. Eu ouvi a conversa. Desculpa, mas todo mundo ouviu. Tudo bem. A senhora tá bem? Tô. Acho que sim. Ela me abraçou. E eu chorei. Não pelo Felipe, mas por mim. Por tudo que eu tinha aguentado. Por tudo que eu tinha perdido. Por tudo que eu tinha dado para alguém que nunca mereceu. Na segunda-feira, 27 de agosto, liguei pro Dr. Henrique. Doutor, eu preciso de mais um serviço. Eu quero mudar meu testamento. Claro, dona Luciana. O que a senhora quer mudar? Eu quero deserdar meu filho. Houve um silêncio do outro lado. A senhora tem certeza? Absoluta. Dona Luciana, deserdar um filho não é tão simples assim. No Brasil, os filhos têm direito à legítima, que são 50% do patrimônio. A senhora pode dispor livremente dos outros 50%, mas metade vai para ele de qualquer jeito. Então eu quero deixar os meus 50% para outras pessoas. Pode me dizer para quem? Eu pensei. Pensei rápido. 40% eu quero deixar para Mariana Silva, enfermeira. Ela cuidou de mim quando ninguém cuidou. 10% eu quero dividir entre Vera Costa e Clotilde Almeida, residentes aqui do Solar dos Ipês. Elas são minha família de verdade. Entendido. Vou preparar o testamento. A senhora precisa vir aqui assinar na frente de 2 testemunhas. Eu vou na quinta-feira. Perfeito. Na quinta-feira, 30 de agosto, às 10h, eu estava no escritório do Dr. Henrique. Ele tinha preparado tudo. 2 testemunhas estavam lá. Funcionários do escritório. Ele leu o testamento em voz alta. Eu, Luciana Moreira, brasileira, viúva, aposentada, declaro que de livre e espontânea vontade, estando em pleno gozo de minhas faculdades mentais, determino que 1. Quanto aos 50% do meu patrimônio que cabem por lei ao meu filho, Felipe Augusto Moreira Santos, não há alteração. 2. Quanto aos 50% do meu patrimônio de livre disposição, determino a. 40% para Mariana Silva, CPF XXX, enfermeira, em reconhecimento aos cuidados e afeto demonstrados. B. 5% para Vera Costa, CPF IDIUDIU, amiga e companheira. C. 5% para Clotilde Almeida, CPF ZZZ, amiga e companheira. Ele me entregou a caneta. A senhora tem certeza, dona Luciana? Tenho. Assinei. As 2 testemunhas assinaram. Pronto. Testamento registrado. Válido em todo o território nacional. Saí de lá às 11h30. Voltei para o Solar dos Ipês. No caminho passei numa floricultura. Comprei um vaso de lavanda. R$ 35. Coloquei no meu quarto, perto da janela. Todos os dias eu regava. Todos os dias eu cuidava. Era meu. Só meu. Ninguém ia tirar de mim. Setembro chegou. O Felipe tentou me ligar mais umas 10 vezes. Números diferentes. Números de amigos dele, do escritório, da Patrícia, bloqueei todos, até que no dia 15 de setembro, uma quinta-feira, recebi uma carta. Correio, envelope pardo. Remetente, Patrícia Andrade Santos. Abri, era uma carta manuscrita, 3 páginas. Dona Luciana, já que a senhora se recusa a atender nossas ligações, resolvi escrever. Espero que pelo menos leia. A senhora conseguiu o que queria. Destruiu nossa família. O Felipe perdeu tudo. A empresa faliu oficialmente. O apartamento foi pro leilão. O carro foi apreendido. As contas estão bloqueadas. Eu saí de casa. Levei as crianças. Voltei para casa dos meus pais. Entrei com pedido de divórcio. O Felipe está morando num quarto alugado em Itaquera. 800 NOLs por mês. Passa o dia procurando emprego. Ninguém contrata. Nome sujo, sem referências, 45 anos. Ele chora toda a noite. Os meninos perguntam pelo pai. Eu não sei o que dizer. A senhora deve estar feliz. Orgulhosa. Finalmente ensinou uma lição pro filho ingrato, né? Mas saiba de uma coisa. Quando a senhora morrer, e vai morrer sozinha, porque quem vai estar do seu lado? Uma enfermeira paga? Umas velhinhas que mal se lembram do próprio nome? Quando a senhora morrer, ninguém vai chorar de verdade. Ninguém vai sentir sua falta de verdade. Porque família é família, dona Luciana.
Sangue é sangue. E a senhora virou as costas para o próprio sangue. Espero que valha a pena. Patrícia. Eu li a carta 3 vezes. Depois rasguei, joguei no lixo, peguei meu celular, tirei uma foto da lavanda no vaso, postei no grupo do WhatsApp que eu tinha criado com a Dona Vera e a Dona Clotilde. Minha companheira nova, a Dona Vera respondeu: "Linda, amanhã vamos regar as nossas juntas." A Dona Clotilde mandou: "Buraco às 15 horas, não esquece." Eu sorri. Família é isso. É quem rega a planta com você. É quem joga buraco com você. É quem pergunta se você tá bem e realmente quer ouvir a resposta. Não é quem só aparece quando precisa de dinheiro. 1 ano depois. Novembro de 2025. Eu tô sentada aqui no jardim do solar dos ipês, debaixo do ipê roxo que tá florido. Tem uma brisa gostosa. O sol tá morno, daquele jeito bom de fim de tarde. A Dona Vera tá do meu lado, fazendo crochê. A Dona Clotilde foi buscar café pra gente na cantina. Faz 1 ano e 3 meses desde aquele domingo que o Felipe apareceu aqui. Desde que eu disse não. Desde que eu escolhi a mim. Muita coisa mudou. Deixa eu te contar. Primeiro, a questão do aval. O Dr. Henrique conseguiu um acordo. Depois de 6 meses de negociação, a gente fechou por 180 mil reais, parcelado em 36 vezes de 5 mil reais. Doeu. Nossa, como doeu. Mas foi melhor que os 312 mil reais originais. E melhor ainda que ter tudo bloqueado de uma vez. Eu pago as parcelas direto da minha conta. Todo mês, dia 15, sai 5 mil. Vai sair até fevereiro de 2028, quando eu tiver 73 anos. Mas tudo bem. Eu ainda tenho 332.600 investidos. Ainda tenho minha aposentadoria. Ainda consigo viver bem. Segundo, meu testamento. Tá registrado, validado. O Dr. Henrique guardou uma cópia no cofre dele. Eu tenho uma cópia na gaveta do meu quarto. A Mariana sabe, a Dona Vera sabe, a Dona Clotilde sabe. Se eu morrer amanhã, elas vão receber o que prometi. 40% para Mariana, 5% para cada uma das minhas amigas. E os 50% que são de direito do Felipe? Bom, esses ele vai receber, porque a lei diz que tem que ser assim. Mas só esses, só a metade que eu não posso tirar. Terceiro, minha saúde. Tô bem. O coração estabilizou, a pressão tá controlada. Tomo meus 8 comprimidos por dia religiosamente. Faço caminhada leve toda manhã, 15 minutos no jardim. Participo das atividades do solar. Terça é bingo. Quinta é artesanato. Sexta tem missa. Eu não ganho no bingo, nunca ganhei, mas eu rio, eu converso, eu vivo. Quarto, minha rotina. Mudou completamente. Sabe aquela sensação de peso que eu carregava? Aquela angústia de ficar esperando uma ligação que não vinha? Acabou. Simplesmente, acabou. Agora eu acordo às 07h e não olho o celular correndo para ver se o Felipe mandou mensagem. Tomo meu café com calma, desço pro refeitório. Converso com as meninas, leio jornal, assisto TV. Às quartas, depois do almoço, a gente joga buraco. Eu, a Vera, a Clotilde e a Dona Célia, que chegou aqui em fevereiro. Ela tem 68 anos, foi abandonada pelos 3 filhos. Quando ela chegou, estava destruída, chorando todo dia, sem comer direito. Eu sentei do lado dela um dia, segurei a mão dela, disse: "Célia, eu sei como você está se sentindo. Eu passei por isso também. Mas ó, você não tá sozinha. Eu tô aqui, a Vera tá aqui, a Clotilde tá aqui. A gente é sua família agora." Ela me abraçou e chorou no meu ombro. E sabe, ajudar ela me ajudou também. Me fez perceber que eu tinha virado outra pessoa. Uma pessoa mais forte, mais inteira. Quinto, meu dinheiro. Eu aprendi a gastar comigo, de verdade. Todo mês eu separo 800 reais só pra mim. Pra coisas que eu quero. Não preciso, quero. Já fui no salão 3 vezes. Não só cortar cabelo, fazer luzes, hidratação, aquelas coisas. 280 cada vez. Saio de lá me sentindo nova. Comprei roupas novas. Nada muito caro, mas bonito. Vestido azul marinho, 159. Calça de linho bege, 135.
Sandália confortável, 98. Fui no teatro. Isso mesmo, teatro. A Mariana me convidou. Uma peça no Sesc, 40 a entrada. Alto da Compadecida. Eu ri tanto que minha barriga doeu. Fui no cinema com a Dona Vera. Filme de comédia romântica. Pipoca grande, 35 uns. Refrigerante, 15 ml. Besteira? Talvez, mas foi bom. Comprei um tablet, 890, para assistir série, ler notícia, ver receita. A Mariana me ensinou a mexer. Agora eu sei entrar no YouTube, no Netflix. Eu assisto documentário de natureza. Adoro. Sabe qual foi a melhor compra? Um passarinho. Calopsita. Comprei em abril. 350. A gaiola foi 180. A comida é 45 enares por mês. O nome dele é Amadeu. Ele assobia. Fica no meu quarto. Quando eu chego, ele bate asinha e assobia. Tipo, ele fica feliz de me ver, sabe? Isso pode parecer bobagem, mas não é. Ter alguém que fica feliz quando você chega, isso vale tudo. Sexto, o Felipe. Ele tentou contato umas 15 vezes ao longo desse ano. Números diferentes, e-mails, até uma carta registrada em março. Eu não respondi nenhuma. Bloqueei tudo, mas eu sei o que aconteceu com ele. Não porque ele me contou, mas porque o Dr. Henrique me mantém informada. Ele tem acesso aos processos, à situação financeira, a tudo. O Felipe perdeu o apartamento em outubro de 2024. Foi a leilão, arrematado por 720 mil eiraires. Menos que o valor de mercado. As dívidas comeram quase tudo. Sobrou 85 mil eiraires, que foram direto para pagar credores. A Patrícia realmente entrou com divórcio. Foi homologado em janeiro de 2025. Ela ficou com a guarda dos meninos. O Felipe tem direito à visita quinzenal. Paga pensão de 2.800 reais por mês. 2 filhos, 1.400 cada. Ele conseguiu emprego em julho de 2025, analista de TI numa empresa média. Salário de 7.500 reais brutos. Líquido, depois de desconto, 6.200 reais. Menos a pensão de 2.800 reais. Sobra 3.400 reais. Ele mora num apartamento alugado em Guaianazes. 2 cômodos, 950 por mês. Pega metrô e ônibus pro trabalho. 1h30 de ida, 1h30 de volta. A vida que ele tem hoje é a vida que eu tive a vida inteira. E sabe o que eu sinto por isso? Nada. Nem pena, nem alegria, nada. Ele criou essa situação. Ele que resolva. Sétimo, os netos. Eu não vejo o Arthur e a Isabela há 1 ano e 3 meses. Não sei como eles estão. Não sei se cresceram, se mudaram de escola, se ainda fazem balé e futebol. Às vezes dói. Não vou mentir. Às vezes eu penso neles e sinto um aperto. Mas aí eu lembro, eles tinham uma avó. Uma avó que mandava mensagem, que ligava, que queria participar da vida deles. E eles escolheram não responder. Ou melhor, os pais deles escolheram. Não foi culpa minha. Eu tentei. Tentei muito. E se um dia, quando eles crescerem, eles quiserem me conhecer de verdade, eu vou estar aqui. Vou receber de braços abertos. Mas não vou correr atrás. Não mais. Oitavo, a Mariana. Ela continua trabalhando aqui no solar dos IPs. Continua cuidando de mim. Mas virou mais que enfermeira. Virou amiga. Virou filha. Não sei se posso chamar assim, mas é o que sinto. Ela vem no meu quarto todo dia. Traz chá. Conversa. Me conta da vida dela. Do namorado novo, o Lucas, que é professor de educação física. Me mostrou foto. Bonito. Tatuagem no braço. Sorriso largo. Ela me contou que quer casar ano que vem. Quer fazer a festa no salão do sindicato. 8.000 reais o pacote. Ela tá juntando dinheiro. Eu perguntei quanto faltava. Ela disse 3.200 reais. Eu transferi no outro dia. Ela chorou. Disse que não precisava. Eu disse que precisava sim, que ela merecia. Nono. Minhas amigas. A Dona Vera completou 79 anos em setembro. Fizemos festa aqui no solar. Bolo de chocolate, 95. Salgadinho, 120. Refrigerante, 45. Eu, a Clotilde, a Mariana e mais umas 5 residentes. Cantamos parabéns. Ela apagou a velhinha. Pediu saúde. Eu sei que ela pediu porque ela falou alto. Que Deus me dê mais uns 10 anos com vocês.
A dona Clotilde teve um probleminha de saúde em junho. Nada grave, mas assustou. Pressão alta. Ficou 2 dias no hospital. Eu e a Vera fomos visitar. Levamos flores, margaridas, quinzes. Ficamos lá 3 horas, só fazendo companhia. Quando ela teve alta, ela me abraçou e disse: Luciana, obrigada por estar aqui. Meus filhos vieram sim, mas saíram correndo. Vocês ficaram. Eu respondi: é para isso que a gente serve. 10º. Hoje. Hoje é 16 de novembro de 2025, uma sexta-feira. Faz exatamente 1 ano, 1 mês e 3 dias que eu bloqueei o Felipe pela primeira vez. Eu tô bem. De verdade. Não é aquele tô bem que a gente fala pra disfarçar. É um tô bem real. Meu peito não aperta mais. Minha cabeça não fica remoendo. Eu durmo a noite inteira. Acordo descansada. Eu tenho amigas, tenho rotina, tenho propósito. Eu cuido da minha lavanda, cuido do Amadeu, cuido de mim. E sabe o que é engraçado? Eu era tão focada em ser mãe, em ser avó, em ser útil para a família, que eu esqueci de ser Luciana. Agora eu lembrei. E tá bom. Tá muito bom. A dona Clotilde voltou com o café. 3 xícaras. Biscoito de polvilho. A gente sentou ali no jardim, tomando café, conversando sobre nada e sobre tudo. Até que a Sônia apareceu. Ela veio andando rápido. Cara de quem tinha algo para dizer. Dona Luciana? Tem alguém aqui para a senhora. Meu estômago embrulhou. Eu sabia quem era. É o Felipe? Ela hesitou. É. Eu não quero ver. Dona Luciana, ele disse que é importante, que ele só precisa de 5 minutos. Eu respirei fundo. Olhei para Dona Vera. Ela segurou minha mão. Você não é obrigada, Luciana. Eu sei. Mas se você for, a gente vai junto. Eu olhei para ela, para Clotilde, para as duas. Vocês iriam? Claro. A gente não te deixa sozinha. Eu levantei. Alisava a blusa rosa que eu tinha comprado há 1 ano. Aquela do shopping. Desci pro saguão. A Dona Vera e a Dona Clotilde vieram comigo. Uma de cada lado. Como 2 guardas. O Felipe estava lá. De pé. Igual da última vez. Só que mais magro ainda. Cabelo mais ralo, roupa mais velha, tênis furado na lateral. Ele não estava sozinho. Os meninos estavam com ele. Arthur, agora com 13 anos. Alto, magro, cara de adolescente. Isabela com 9. Cabelo preso num rabo de cavalo. Tênis surrado. Eu parei a 3 metros. Oi, mãe. Oi. Ele olhou para as minhas amigas. Para Dona Vera segurando meu braço esquerdo. Para Dona Clotilde segurando o direito. A senhora trouxe companhia. Trouxe. Elas são minha família. Ele engoliu seco. Certo. Olha, eu vim aqui porque eu queria que a senhora conhecesse os meninos. De verdade. Não por foto. Não por mensagem. Eu olhei pro Arthur. Pra Isabela. Eles olharam pra mim. Sem reconhecer. Sem saber quem eu era. Oi, vó. O Arthur disse. Voz fina. Tímida. Oi, meu anjo. Senti vontade de chorar. Mas segurei. A Isabela não falou nada. Só ficou olhando pro chão. O Felipe continuou. Mãe, eu sei que a senhora não me deve nada. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu tô tentando. De verdade. Eu consegui um emprego. Pago minhas contas. Pago a pensão em dia. Tô fazendo terapia. 180 ralhas por sessão, toda terça. Que bom, Felipe. E eu queria pedir desculpas. De verdade. Sem pedir nada em troca. Eu fui um filho horrível, egoísta, ingrato. Eu usei a senhora. Eu menti pra senhora. Eu te abandonei quando a senhora mais precisou. E eu não tenho desculpa pra nada disso. Ele estava chorando. Ali, na frente dos filhos. Eu só queria que a senhora soubesse que eu entendi. Eu entendi tudo. E eu não espero perdão. Eu não mereço. Mas eu queria que os meninos conhecessem a avó deles, a mulher incrível que criou um filho sozinha, que trabalhou a vida inteira, que nunca desistiu. Eu respirei fundo. Felipe, eu não vou fingir que tá tudo bem, porque não tá. Você me machucou de um jeito que eu nem sei explicar. Você me fez sentir invisível, descartável, como se eu só valesse alguma coisa quando eu tinha dinheiro pra te dar. Eu sei, mãe, eu sei.
Mas eu não sou uma pessoa rancorosa. Eu cansei de carregar raiva. Então eu vou te dizer uma coisa. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ele soluçou. Obrigado, mãe. Mas Felipe, escuta bem o que eu vou falar. Perdoar não significa voltar a ser como era. Não significa que você vai ter acesso à minha conta de novo. Não significa que eu vou te sustentar de novo. Significa que eu escolho não deixar o que você fez me destruir. Eu entendo. Se você quiser fazer parte da minha vida, vai ter que ser do jeito certo. Com respeito. Com presença. Não só quando precisa de algo, mas porque você realmente quer estar aqui. Eu quero, mãe. Eu juro que quero. Então prova. Não com palavras. Com atitudes. Ele acenou com a cabeça. Limpou o rosto com a manga da camisa. E quanto aos meninos, eu adoraria conhecê-los melhor. Mas do jeito deles, sem pressão. Se eles quiserem vir aqui, tomar um suco, conversar, jogar alguma coisa, eles são bem-vindos, mas só se eles quiserem. Olhei pro Arthur, pro Isabela. E vocês, querem conhecer a vovó? O Arthur deu de ombros. A Isabela continuou olhando pro chão. Tudo bem, sem pressão. A porta tá aberta. Se um dia vocês quiserem, eu vou estar aqui. O Felipe ficou mais uns minutos. A gente conversou amenidades. Ele perguntou como eu tava. Eu disse que tava bem. Ele perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que não. Quando eles foram embora, eu voltei pro jardim. Sentei no mesmo banco. A dona Vera trouxe outro café. A dona Clotilde trouxe água. E você, Luciana? Como você tá? Eu pensei. Pensei de verdade. Eu tô leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô leve. Naquela noite, antes de dormir, eu peguei meu caderninho, aquele de capa florida. Virei uma página limpa. Escrevi: coisas que eu aprendi aos 71 anos. 1. Família não é quem nasce com você, é quem fica com você. 2. Amor não é dar tudo, é dar o que é saudável. 3. Perdoar não é esquecer, é escolher paz. 4. Não existe idade para recomeçar. 5. Eu mereço ser feliz, mesmo sozinha, mesmo sem netos no colo, mesmo sem filho perfeito. 6. Às vezes, dizer não é o maior ato de amor próprio. 7. Dinheiro não compra afeto, mas compra liberdade. 8. Uma lavanda bem cuidada vale mais que 1000 promessas vazias. 9. Enfermeiras podem virar filhas. Vizinhas podem virar irmãs. Estranhos podem virar família. 10. Eu sou suficiente. Sozinha, inteira, suficiente. Fechei o caderno, coloquei na gaveta, deitei na cama, olhei pro Amadeu na gaiola coberta, pra lavanda no vaso, pro quarto pequeno mais meu, e dormi. Sem angústia, sem culpa, sem peso. Dormi em paz. 3 meses depois, fevereiro de 2026. O Felipe começou a vir me visitar, uma vez por mês, todo segundo domingo, às 11 ao. No começo era estranho. A gente não sabia o que falar. Ficava aquele silêncio desconfortável. Mas aos poucos foi melhorando. A gente conversava sobre coisas pequenas, o tempo, o trânsito, o trabalho dele. Ele nunca mais pediu dinheiro, nem uma vez. Uma vez ele trouxe os meninos, em abril. Eles ficaram 1 hora. Jogaram dama comigo. A Isabela ganhou. O Arthur empatou. Não foi mágico. Não foi aquele reencontro de novela com abraço e choro. Foi normal. E tava bom assim. Em junho, o Felipe me disse que tinha quitado metade das dívidas, que estava juntando dinheiro para fazer um curso de especialização, que queria crescer na empresa. Eu disse que torcia por ele. E era verdade. Eu torcia, mas de longe, com limites, com cuidado. Em agosto, a Mariana casou. Festa linda, vestido branco simples, 1.200 hires, buquê de rosas brancas. O Lucas estava emocionado, chorou no altar. Eu fui, obviamente. Levei um presente, jogo de panelas, 450. Ela me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Obrigada por tudo, dona Luciana. Por tudo mesmo. Eu que agradeço, filha. Você me salvou quando eu mais precisava.
Em outubro, a dona Vera teve uma queda. Quebrou o fêmur. Cirurgia, fisioterapia. 2 meses de recuperação. Eu visitei ela todo dia. Levei sopa, fruta, companhia. Quando ela teve alta, ela disse: Luciana, se não fosse você, eu teria desistido. Eu respondi: a gente não desiste uma da outra. Nunca. Hoje é 16 de novembro de 2026. 2 anos exatos desde que eu bloqueei o Felipe pela primeira vez. Eu tô aqui, no Jardim do Solar dos Ipês. O ipê roxo tá florido de novo. O amadeu tá na gaiola do lado. A lavanda tá no vaso, cheirosa, viçosa. Eu tenho 72 anos. Tenho 287.600 horas investidos, depois das parcelas do aval e dos gastos. Tenho saúde, tenho amigas, tenho rotina. O Felipe vem me visitar uma vez por mês. Às vezes traz os meninos, às vezes vem sozinho, às vezes falta. E tá tudo bem. Eu não cobro mais, eu não espero mais. Eu aprendi que eu não preciso de ninguém para ser feliz, mas posso querer alguém por perto. E tem diferença, muita diferença. Precisar é desespero. Querer é escolha. Eu escolho a dona Vera, escolho a dona Clotilde, escolho a Mariana, escolho a dona Célia. E se o Felipe provar, com tempo e atitude, que mudou de verdade? Então talvez eu escolha ele também. Mas com limites. Sempre com limites. Porque eu aprendi que amor com limites não é menos amor. É amor saudável. É amor que não te destrói. Agora, antes de terminar, eu quero falar com você. Você que está lendo isso. Você que talvez esteja passando por algo parecido. Se você tem um filho, uma filha, um neto, um parente que te usa, que só aparece quando precisa, que te faz sentir invisível. Escuta o que eu vou te dizer. Você não é obrigado a aceitar isso. Você não é egoísta por dizer não. Você não é mau por se proteger. Família não é desculpa para abuso. Sangue não justifica desrespeito. E se alguém te fizer sentir culpa por escolher você mesmo? Essa pessoa não te ama de verdade. Porque quem ama de verdade quer o seu bem, não o seu dinheiro. Não deixa ninguém te convencer de que você tem que se sacrificar até secar. Você merece ser feliz. Você merece paz. Você merece viver. Mesmo que seja sozinho. Mesmo que seja com estranhos que viraram família. Mesmo que seja com um passarinho e uma lavanda. Vale a pena. Eu te prometo que vale a pena. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Quero saber que a gente não está sozinha. Um beijo no coração. Da Luciana, 72 anos, aposentada, residente do Solar dos Ipês e finalmente feliz.